Mas é por isso que os preços estão elevados e você sofre na pele isso no posto de gasolina. Então essa é uma política que é perfeitamente justificável em países como o Chile. Agora, você, internauta, está preocupado que por que isso entrou no Brasil? Entrou no Brasil porque o governo Temer, que foi um governo produzido por um golpe de Estado, para se assegurar, para ter garantias, fez um acordo com os americanos. Nós baixamos a produção das refinarias brasileiras para um nível de 70% e deixamos 30% complementares para serem supridos por produtos importados, sobretudo dos Estados Unidos. Nós passamos a importar etanol e passamos a importar também gasolina e diesel. Gasolina que o Brasil sempre foi tradicional exportador. Porque na coluna de refino, quando você produz diesel, você também produz gasolina simultaneamente. Então, você, como precisa de muito diesel para abastecer a frota de transporte, você gerava gasolina excedente em relação ao consumo. E nós exportávamos para os Estados Unidos, chegamos a exportar $1 bilhão para os Estados Unidos de gasolina. Exportávamos para o México, principalmente para esses dois países. Então, o que se deu é que nós estamos sacrificando o refino nacional para gerar espaço para importação. Então eles dizem, se não tiver uma política de paridade cambial, não vai haver importação. Isso é verdade, mas nós não precisamos importar a não ser diesel e nafta. Diesel para movimentar a frota e nafta para movimentar as nossas usinas, as nossas fábricas de petroquímicos. Então, preste atenção, telespectador, isso aqui é muito importante. A nossa política de preços existe porque o governo brasileiro assim o estabeleceu desde o governo Temer e mantida por Bolsonaro. Basta que nós abramos mão desta política e voltemos à política do passado. Qual era? É fazer um pacote de produtos que tem preços definidos em função de uma taxa de rentabilidade para a Petrobras. Não tem que gerar esse lucro absurdo que foi gerado para os acionistas da Petrobras, sobretudo os estrangeiros, porque os nacionais também se beneficiam, porém, eles se beneficiam como acionistas, mas se prejudicam como consumidores. Então, é preciso que haja uma mudança dessa política. E isto é atribuição do presidente da República. Ele está querendo terceirizar isso para os estados, responsabilizar os estados, o que é um absurdo. O Estado não pode abrir mão do ICMS sobre os combustíveis. Como é que a Inglaterra, a França, cobram impostos sobre o petróleo? Cobram muito caro lá. Por quê? Porque eles não querem estimular o consumo de derivados de petróleo. Os derivados de petróleo estão condenados ao desaparecimento em função das mudanças climáticas, da produção de gases do efeito estufa. Então, o que é mais importante? Nós forçarmos uma transição energética usando carros e ônibus e caminhões elétricos, né, abastecidos por eletricidade e não queimando queimando combustíveis fósseis que produzem gases do efeito estufa e que vão alterar o clima do mundo. Então, tudo isso está relacionado, é uma porção de coisas, mas tudo parte de uma política de arreglo, de composição com os interesses do governo americano de exportar para o Brasil derivados de petróleo e álcool e etanol, o que é um absurdo o Brasil importar etanol. Meu amigo trabalhador e trabalhadora que sofrem no sistema de transporte do Rio de Janeiro, você que está nos ouvindo aí pelas redes sociais. Bom, ele vai ter que se preparar psicologicamente para enfrentar, em média, 2 horas de sacrifício para pegar um ônibus e para poder se deslocar até próximo do local de trabalho. E depois, na volta, o mesmo sacrifício para voltar para casa. Quer dizer, o trabalhador já chega esfalfado, não tem paciência para brincar com as crianças, para conversar com a mulher, ele já chega chutando o balde, querendo cair na cama para acordar no dia seguinte. Então, meu caro internauta, a questão do transporte diz respeito não só ao direito de ir e vir,
mas de preservar a saúde dele, as condições psicológicas dele. Ele chega no trabalho e já está cansado, né? E sai exausto para voltar para casa. Por que isso acontece dessa forma no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro em particular? Porque em cada região metropolitana principalmente, né, nas 10 que existem, todos esses transportes urbanos são feitos primordialmente por ônibus. Trens, metrôs e BRT existem em poucas cidades. Existe na região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. No resto não é bem assim. Mas em todas as cidades são cartéis que tomam conta do transporte sob pneus. Cartéis verdadeiros de empresários que dividem entre si o mercado e tem sempre um líder deles. Então, esses cartéis, no Rio de Janeiro em particular, estão atuando de uma forma agressiva para defender os seus lucros. Primeiro, houve uma licitação em 2010, feita pelo atual prefeito, que era prefeito na época também, e dividiu a cidade entre 4 grandes grupos, né? 4 cartéis, vamos chamar assim. E eles dividiam o mercado entre si. Depois houve a criação do BRT, em 2 áreas de planejamento, que são a região da Baixada de Jacarepaguá e a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, até Santa Cruz. Então, isso ficou na mão de 3 grandes grupos de empresas. Então, numa cidade civilizada, né, o sistema de transporte é sempre um primor. Eu meço a qualidade da cidade pela qualidade do seu sistema de transporte. É assim que eu entendo, né, a realidade urbana das diferentes cidades. No caso do Rio de Janeiro, quando fui secretário de transporte, aproveitei que já existia o traçado da linha 1 e 2 e também da linha 4, que é agora o que vai para a Barra da Tijuca. Porém, criei a linha 3, que seria do Rio de Janeiro até Niterói, depois São Gonçalo e Itaboraí, e também a linha 6, que faria uma ligação também através da Baía de Guanabara, prosseguindo o que é hoje o BRT Transcarioca, até o Galeão, atravessava a Baía de Guanabara e encontrava lá em São Gonçalo com a linha 4. Então, nós criaríamos uma rede de metrôs que faria os grandes deslocamentos da população. Mas, obviamente, que o sujeito pode segmentar aqueles deslocamentos em função dos seus interesses específicos. Acontece que não houve apoio federal para esses projetos. Isso é muito comum, meu caro internauta, porque o governo federal não tem interesse nos assuntos de política urbana. Desde que acabou o BNH, não existe política urbana de desenvolvimento das cidades para valer. Bom, então, as empresas de ônibus continuaram a dominar o sistema de transporte. O Brasil, o Rio de Janeiro, aliás, a região metropolitana do Rio de Janeiro, faz cerca de 12 milhões de deslocamentos por dia. São as pessoas se movimentando para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir às compras, etc. E desses 12 milhões, o grosso é servido por transporte de ônibus. Essa é a grande mina que os empresários de ônibus desfrutam. No caso particular, ele foi dividido na região da cidade do Rio de Janeiro em 4 zonas. E foi previsto, em 2010, que existiria o BRT. Só que, ao invés de fazer uma licitação para ver quem ia operar o BRT, o prefeito de então, que é o prefeito atual, entregou a operação do BRT a esses 4 consórcios, dizendo que ia ser um dever deles. Olha que maldade, hein? Eu te obrigo a aceitar essa benesse, que é uma nova concessão de um serviço modal novo, um modal novo que é o BRT. Então, houve esse favorecimento travestido de uma obrigação, de uma rígida imposição
aos operadores de ônibus. Acontece que, ao longo do tempo, sobretudo durante o final do governo Eduardo e começo do governo Crivella, houve uma degradação da frota que não foi substituída. Esse é que é o problema principal. Quando foi inaugurado, na época dos Jogos Olímpicos, etc., existiam 400 ônibus. Quando chegou no governo Crivella, já eram 250, tendendo para 200. No final do governo eram 200 ônibus, metade da frota inicial. Obviamente, a qualidade do serviço foi embora, porque os ônibus começam a demorar, os ônibus já estão muito sacrificados, não tem manutenção, já perderam a possibilidade de usar o ar-condicionado, etc, etc. Então, tudo piorou. E isto aconteceu simultaneamente com uma redução da frota dos ônibus que não são do BRT, dos ônibus convencionais, que se chama SPPO, Sistema Público de Passageiros de Ônibus. Então, esse sistema também se degradou. Eles não estão satisfeitos com a tarifa de 4,05, que está congelado desde o governo Crivella, o segundo ano do governo Crivella. Então, eles se consideram prejudicados e, com isso, estão recolhendo os ônibus, não estão circulando os ônibus. Há pelo menos metade da frota que não está em circulação. E esse absurdo é que provoca essa situação em que a pessoa vai para o ponto de ônibus 4h30, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus às 6 horas, 6h15, porque tem uma escassez de ônibus crônica, tanto no BRT quanto no SPPO. E é isso que está causando essa situação de desconforto e de irregularidade para o trabalhador ir para o trabalho.